de oração. Queridos, vamos orar, vamos à presença do nosso Criador, mas antes, como sempre, a gente se alimenta da palavra de Deus. Não podemos deixar de nos alimentar da palavra de Deus, e eu quero convidar você para estar também conosco neste momento. Se possível for, se não der para parar o que você está fazendo, mas aumenta um pouquinho aí o volume e vai meditando, vai mastigando conosco a palavra de Deus para nos alimentarmos nesta sexta-feira, né? Que nos fez o Senhor, como como diz o salmista, né? E é muito citado pela nossa querida irmã Judite Alves: esse é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Então vamos nos alegrar no Senhor por mais um dia que Ele nos dá, nos concede. É mais um dia e menos um dia, né? Mais um dia de vida e menos um dia nessa contagem geral, né? Mas louvamos a Deus, seja mais um ou menos um, estamos nas mãos do Senhor. Quero compartilhar com você no livro do profeta Isaías, no capítulo 45. Isaías 45, e nos diz assim a palavra do Senhor no versículo 6. Ele diz: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai aos céus destas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Palavra do Senhor, através de Isaías, este profeta, né, que estava ali em meio à realeza, mas que teve um encontro impactante com Deus. Ele também é conhecido por nós como um profeta messiânico, porque quem mais fala a respeito da vida do Messias, de Jesus Cristo, né? Mencionando até a forma como ele nasceria, né? Que ele nasceria de uma virgem e este seria o sinal. Fala de seus atributos divinos, como aquele que seria e é o Pai da eternidade. Então, quem é Pai da eternidade não tem um começo, nem terá um fim. Tem um período em que ele, como homem, esteve aqui na terra, mas ele sempre foi Deus, o Cristo eterno. Como diz João, seu evangelho: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E Isaías, ele vai falar sobre o nascimento, sobre a vida, sobre a morte, sobre o propósito da morte de Jesus. Isaías 53 vai falar sobre este ungido sofredor, este que levou sobre si
que não é a nação de Israel, tá? Claro que os judeus ortodoxos vão dizer que esse sofredor aí seria a nação, mas a nação de Israel não pode levar os nossos pecados. A nação de Israel não pode levar as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz não pode estar sobre um povo, sobre uma nação. Então ele está falando de uma pessoa, de um indivíduo, e este é Jesus Cristo, que levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. O pecado foi apagado através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E aqui neste capítulo 45 há uma menção, há uma profecia acerca de Ciro, que nem sonhava em existir, mas Deus já o chama pelo nome. É aquele que iria fazer com que o povo retornasse do cativeiro. E é por isso que a profecia vai dizer: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então é uma profecia de Deus em relação à libertação do povo do cativeiro. Mas no versículo 6 ele diz: para que saiba, ou que se saiba, que não há outro como ele, né? Ele diz, não, para que se saiba. Veja o versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças. Veja que profecia maravilhosa, profecia. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Glória a Deus. Mas, queridos, eu queria pedir a sua permissão para sair deste texto. Eu queria pegar só essa referência. A gente falou assim mas bem superficialmente sobre o que se trata esse texto de Isaías. Mas eu queria falar sobre esse Deus que se revela e diz que não há outro além dele, que não há outro Salvador. Este Deus que com ele mora a luz, ele cria as trevas, ele permite o mal. Enfim, é o Deus que não está preso a nenhuma lei a não ser a dele mesmo. É ele. É o absoluto, autoexistente. Então, inominável. Deus é inominável. Deus não dá para defini-lo com uma explicação, um estudo, uma enciclopédia, todos os livros do mundo, toda a ciência. Não dá para explicar Deus. E é por isso que ele diz: não há igual a mim, não há outro, não há quem seja como este Deus. Eu formo a luz. Quem é que forma a luz? E crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. O que Deus está dizendo aqui para nós é que Ele é. E é por isso que eu estou dizendo aqui para você que eu estou pedindo licença para falar sobre este Deus que é. E a Bíblia, ela nos traz referências e traz alguns nomes que são atribuídos a Deus. Claro que Deus é um nome genérico. Todos os ídolos são chamados de deuses. Por exemplo, na Bíblia vai falar de outros deuses, deuses com D minúsculo, né? Quando a gente trata de deuses que não são deuses verdadeiros, deuses criados pelos homens, geralmente ele está ali com D minúsculo, fazendo uma referência a ídolos. Mas é o nome Deus. Então Deus pode ser qualquer criação humana, mas a Bíblia vai fazer esta distinção quando ela traz alguns nomes atribuídos a Deus, para que a gente que é pó, para a gente que é poeira, possa ter assim um vislumbre, um entendimento, mínimo que seja, mas que já é tão grande, tão poderoso, tão fora da lógica, e que quanto mais a gente apercebe-se disso,
estuda sobre isso, busca sobre isso, mais a gente crê, mais a gente se entrega, mais a gente compreende que estamos nas mãos do Deus que é. Não é daquele Deus que não se move, não é daquele Deus que se você não limpar ele fica cheio de poeira, não é daquele Deus que se você não tiver cuidado ele cai e se quebra. Não é com nenhuma representação, ou não é um Deus que se manifesta, e como diz o panteísmo, né? Um Deus que é tudo, em todos, qualquer coisa é Deus, faz parte de Deus. Esse Deus é impessoal, né? Esse Deus aí não se manifesta em pessoa, mas o nosso Deus, o Deus que se revelou para nós, ele é pessoal. Ele é alguém que fala, ele é alguém que compreende, ele é alguém que conhece a profundeza do nosso ser, da nossa alma, que vai até a divisão da alma, do espírito, daquele que Davi no Salmo 139 bem define esse Deus onisciente, onipresente, onipotente. É o Deus que sabe todas as coisas, é o Deus que sabe do passado, do presente, do futuro, é o Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, é um Deus que não se limita ao tempo e espaço, uma vez que tudo existe nele. E a Bíblia vai nos trazer alguns nomes que revelam atributos, este poder, esta glória, esse Deus que se manifesta, esse Deus que está envolvido na história humana. Veja que não é um Deus que nos criou, deu as costas e foi embora e nos deixou a própria sorte. É um Deus que se envolve com a nossa história, é um Deus que está presente, é um Deus que vê a tua lágrima, é um Deus que vê a tua dor, é um Deus que está olhando para a tua casa, é um Deus que está olhando para a tua família. E todas as vezes que alguém com o coração contrito, quebrantado, cheio de fé, cheio de confiança, cheio de esperança, faz com que este Deus se mova, faz com que esse Deus se levante, faz com que esse Deus haja em favor do pobre, do necessitado, do aflito, do oprimido, do encarcerado, daqueles que clamam por ele. E meu querido, minha querida, quando ele se levanta, e essa expressão, tá? Não é que Deus esteja sentado, mas é a expressão de que quando Deus age, quando Deus se levanta para agir em favor do gemido, do pobre, do necessitado, saia da frente, porque ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele inquieta, ele tira o sono de alguém, ele retrocede o tempo, ele abre o mar, ele para o rio, ele para o tempo. É o Deus inominável, é o Deus que, embora nós não possamos compreendê-lo em sua totalidade, mas nós o sentimos no nosso coração. Ele cabe em nós, ele está em nós, pelo seu Espírito Santo, que é Deus. Olha que coisa extraordinária, um Deus que eu não posso descrevê-lo, que eu não posso falar sobre a sua totalidade. Deus é inacessível nesse sentido. E ainda assim, ele cabe em nós, ele existe em nós. Paulo diz assim: não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? E na boca dos apóstolos, eles não faziam essa distinção, eles chamavam Jesus de Deus, Espírito Santo de Deus, Deus de Deus. Eles, Pedro ali com Ananias e Safira, veja que ele não tem esse problema com ele. Ele diz a Ananias: porque mentiste ao Espírito Santo? Aí lá na frente ele diz assim: porque não mentiste aos homens, mentiste a Deus. Ou seja, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, a quem você evocar, a quem você chamar, a quem você falar o nome, é Deus.
O Espírito Santo é Deus, ele não é uma força ativa, ele não é um poder, ele não é uma emanação divina. O Espírito Santo é Deus, é um ser pessoal. Paulo diz em 1 Coríntios que o Espírito Santo prescruta, entende, conhece todas as coisas e até as profundezas de Deus. Portanto, só quem conhece Deus neste nível é Deus. Então, só Deus conhece Deus. Jesus é Deus e conhece a Deus, e ele disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. E o Espírito Santo conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, portanto é Deus. Não dá para negar estas três pessoas que subsistem em uma pessoa só. Glória a Deus por isso, que eu não consigo explicar, mas eu creio. Você crê? Então diga amém. Mas a palavra de Deus vai trazer nomes que se revela, é o Deus que se revela através de alguns nomes que demonstram o seu poder, que demonstra o Deus que cria, o Deus que faz, o Deus que governa, o Deus que guerreia, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que é o estandarte, o Deus que é a paz. É o poder das Escrituras, das Sagradas Letras, que vai revelando para nós um pouco deste Deus que nós servimos. E aqui eu fiz algumas pesquisas. O primeiro dos nomes que aparece na Bíblia é o nome que Moisés fala em Gênesis. No princípio criou Deus. E ele já começa a falar num Deus que é majestoso. Porque embora a expressão que ele use ali seja no plural, mas o termo que antecede está no singular. Portanto, ele não está falando de deuses. Ele está falando de um Deus que é tão poderoso que a palavra que ele usa é no plural, da majestade divina, que é Elohim. É o Deus que cria do nada. No princípio, Moisés começa a dizer assim: no princípio, no início, tirou Deus do nada os céus e a terra, sem obra-prima, sem pegar nada emprestado de ninguém. Porque Deus não precisa de fornecedores, Deus não precisa de matéria-prima, porque o que não existe, ele chama a existir. Se não tem, ele diz faça-se. Se não tem luz, ele diz haja luz. Ele diz aqui, olha o que diz Isaías, ele disse: eu formo a luz. É o mesmo Deus que lá no princípio Moisés escreveu acerca dele, dizendo: haja luz e houve luz. Glória ao nome do Senhor Jesus. É o Deus que criou os céus e a terra, que Moisés está mencionando aqui como Elohim. É o Deus criador soberano. É o Deus que chama à existência o que não é. E eu quero dizer para você neste momento que é o Deus que eu e você servimos. Se não existe uma porta, Deus vai fazer surgir a porta. Se não tem mais remédio, um dos nomes dele, se der tempo, a gente vai citar aqui. Ele é cura, ele é remédio. Se não tem argumento suficiente para resolver a tua causa, ele é juiz, ele faz surgir do nada, ele intervém na nossa história. Então continue clamando, continue suplicando a esse Deus que faz, neste Deus que cria, este Deus que forma a luz. Talvez você esteja vivendo em um momento em que esteja tudo treva, assim como quem não vê saída, não vê esperança. É uma causa que aos teus olhos é sem solução. É uma causa que você já vem pedindo ao Senhor há muito tempo, há muitos anos. E alguém até já te disse que, de fato, não adianta mais lutar, porque não tem mais esperança.
Mas mesmo com a confirmação de alguém que diz para você que não tem mais jeito, eu quero te dizer que nós, eu, você, servimos a um Deus que chama a existir o que não existe. A primeira citação do nome de Deus na Bíblia é aquele majestoso, criador de todas as coisas, dos céus, da terra, do universo. Tudo ele cria a partir do nada. É só para quem crê. Como diz os pregadores mais fervorosos, né? Eu creio até os ossos, eu creio até os ossos. Crente crê até os ossos, porque até o osso do crente é santo. Um rapazinho lá, o soldado caiu sobre a ossada de Eliseu e voltou à vida, porque até os ossos do crente tem a unção, tem a graça, né, de Deus. Queridos, então o primeiro termo para Deus aí é Elohim, né? O termo aplicado aí por Moisés, esse Deus que cria, esse Deus que faz. Depois ele aparece como Jeová, o Yahvé, né? O famoso tetragrama que fala sobre esse Deus inominável, ou essa expressão que se perdeu ao longo do tempo pelo não uso, né? Dessa expressão, porque eles não pronunciavam o nome de Deus e eles substituíam, por exemplo, por Senhor, porque eles tinham esse cuidado de não tomar o nome de Deus em vão. Mas aí eu quero só salientar que a gente não é apegado a essa coisa meio que mágica do nome. A gente crê em Deus e ponto. Eu vejo muita gente por aí dizendo: vocês falam o nome de Deus errado, vocês chamam o nome de Jesus errado e pode perder alguma bênção por estar chamando. Eu disse: não, meu amigo, tenho 45 anos, eu sempre chamei ele de Jesus e pela misericórdia ele sempre me atendeu segundo a sua vontade. Então não importa, a questão é que eu sei quem ele é e ele sabe que eu creio que ele é e ponto. Então não fique muito apegado a essa loucura aí de você está chamando o nome de Deus errado, o nome de Jesus é o Exu, aí eu não sei o que. Não, irmão, chame só por Jesus. Se você crê que ele é o Senhor, você crê que ele é o criador de todas as coisas, se você crê que ele é o autoexistente, se você crê que ele chama a existir o que não existe, se você crê que ele é, acabou. Não é? Acabou, é ele. E aí, este nome é aquele que ele se apresenta a Moisés: eu sou o que sou, aquele que existe por si mesmo. Ou seja, aquele que é uma afirmação, aquele que não teve uma origem, aquele que não teve um começo e jamais terá fim, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, o Autoexistente, é este que se apresenta a Moisés. Quando Moisés pergunta qual o nome do Deus que eu vou apresentar diante de Faraó, aí Deus diz assim: diz a ele que o eu sou te enviou, aquele que é. Você não precisa nem de um nome, você só precisa dizer: Faraó, aquele que é me enviou. O eu sou me enviou. Quem é esse eu sou, Moisés? Você vai saber, Faraó. Vai deixar o povo ir? Não, quem manda aqui sou eu. Ô, Faraó, você não conhece o Criador de todas as coisas ainda? Ele vai se apresentar. Você não conhece aquele que é ainda? Ele vai se apresentar. E aí no começo Deus vai de forma sutil, transforma água em sangue. Aí os bruxos, né, os magos, os feiticeiros de Faraó vai lá e faz. Aí transforma Moisés e o seu irmão a vara em serpente. Os bruxos lá fizeram. Meu Deus, e agora? Mas aquelas que foram transformadas por Moisés e seu irmão engoliram as varas
que se transformaram em serpente dos bruxos. Só que dali para frente, Deus começou a apertar tanto que os próprios feiticeiros de Faraó disseram: a gente não pode mais adiante não, porque aí tá o dedo desse eu sou, e a gente não pode, mesmo com todas as forças espirituais que ajudavam eles ali nas suas artes mágicas de feitiçaria, mas chega um ponto que ele diz: não, é o dedo de Deus, aí não dá pra gente não, eu sou começou a se revelar a Faraó. Até o golpe fulminante, a morte de todos os primogênitos do Egito. Que houve um clamor, o Egito amanheceu, uma nação inteira chorando os seus primogênitos. E esse clamor chegou até Faraó e ele diz: não, esse povo tem que sair daqui, vai acabar com o Egito. É porque o Ossô, quando ele chega para resolver, ele resolve. O homem pode ter coração de pedra, pode ser um paralelepípedo, mas a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. Ela não resiste. E aí, Deus se apresenta como o eu sou a Moisés, né? O Yahvé, o Todo-Poderoso, o que existe por si. Depois você tem um nome que eles atribuem a Deus, que é de Senhor, numa reverência e até numa substituição pelo nome, né? Pelas 4 letras ali, que era sagrada por eles, chama de Senhor. Mas este Senhor aqui, como aquele que é o mestre, aquele que é o soberano, aquele que é o dono de todas as coisas, como ele mesmo diz: minha é a terra. Alguém pensa que é dono de alguma coisa, mas Deus se apresenta aqui também dizendo assim: minha é a terra, tudo que tem nela é meu, todos os que nela habitam, as aves, as cabras, monteses, o que ele disse a Jó, tudo é meu, que eu criei. Aqueles seres vivos que nós conhecemos, que estão registrados, catalogados, e outros milhares que a gente nunca vai saber que existe, desde os maiores aos menores, que estão nas profundezas da terra, nas profundezas dos mares, mas que existem para a glória deste Criador. Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo, Ele é o mestre, Ele é o dono da minha vida, Ele quer ser o dono da sua vida. Se você ainda não se entregou a este Criador dos céus e da terra, se você ainda não se entregou a este que é o eu sou, se você ainda não se entregou a este que é o Senhor, é preciso você parar um pouquinho para pensar no que você está fazendo da sua vida. E ele não é uma criação humana, ele não é resultado de uma aspiração, de um desejo humano, de uma saída, como diz alguns filósofos, né? Que o Deus que nós servimos é apenas um escape psíquico para a gente recorrer, para não explodir de amargura, de desilusão. Não, meu querido, a história está aí a todo tempo, a todo instante, dizendo que é um Deus que se revela, é um Deus que intervém na história, é um Deus que se apresenta, é um Deus que transforma vidas, é um Deus que cura enfermos, é o Deus que abre os olhos do cego, é o Deus que cura qualquer tipo de enfermidade que se manifesta através da história. Que não tem como negar, através da própria história, através da criação, através de todo o processo biológico que existe, tudo, como diz alguém, tem o DNA divino. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É o Deus que cria. E tudo, a vida é complexa demais para ser obra do acaso.
as leis físicas, as leis que sustentam os planetas, as galáxias, as leis da vida, ela é muito, extremamente complexas, elas têm que viver em uma harmonia perfeita para ser o que é. Portanto, não se pode atribuir a lei do acaso a uma explosão que resultou no que hoje existe. Alguém que pensou, que veio a partir dele, que surgiu dele, da boca dele, dizendo: haja, crie-se, faça-se. É perfeito demais para não ter alguém que orquestrou, que criou e que fez todas as coisas. Alguém já disse que a gente precisa ter mais fé para crer que Deus não existe do que ter fé para crer que Deus existe. Porque quando você começa a analisar toda a criação, você começa a conhecer um pouco, né, das leis que estabelecem a vida como ela é impossível você não pensar que alguém planejou. Então você precisa ter muita fé para crer que Deus não existe. É muita fé para crer que não existe um Criador para tudo isso. Olha ao teu redor. Conhece um pouco de biologia, de química, de astronomia, conhece um pouco das leis da física, conhece um pouquinho. É só conhecer um pouquinho que você vai tomar um susto, que você vai ver e vai dizer que existe um Criador. Ô, glória! Não dá para pensar que tudo isso foi uma obra do acaso. Então, continue crendo, continue perseverando, continue de joelhos dobrados diante deste que é o Criador de todas as coisas, deste que é o eu sou, deste que é Senhor, que é Mestre, que é o dono de tudo. É o Deus que nós servimos. Outra referência bíblica é chamado do Deus El Shaddai. Você já ouviu essa expressão muito em louvores, El Shaddai, que significa o Todo-Poderoso, o Deus que sustenta, o Deus que provê. Porque o termo, né, hebraico alude a isso, ao Deus que domina, ao Deus que está no controle. O Deus Todo-Poderoso. É interessante que ele se apresenta a Abraão como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. Por que ele se apresenta a Abraão nesses termos, ou neste termo, dizendo: eu sou El Shaddai, eu sou Todo-Poderoso? Porque imagina a vida de Abraão. É ele quem chama Abraão e diz: sai daí. E no percurso eu vou te dirigindo, eu vou te mostrando a terra que você há de habitar, a terra que a tua descendência há de habitar. E ele precisou crer, se entregar e ir. Como confiar? Quem é esse Deus? Aí ele se apresenta, diz assim: eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E é interessante que Shad significa dominar, destruir, ou seja, aquele que tem poder para fazer o que ele quiser fazer, que demonstra a sua soberania, que demonstra o seu poder. E o termo Shad que significa nutrir. Ou seja, ele está dizendo a Abraão: sou eu quem domino tudo, sou eu quem estou na frente, sou eu quem te dirijo e sou eu quem cuido. Nutrir significa cuidado, nutrição, víveres. El Shaddai é o Deus que cuida de nós, é o Deus que está cuidando de você.
Todas as vezes que você achar que não tem saída, que não tem esperança, aí você lembra desta palavra que diz hoje ao teu coração: El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que provê, mas é também o Todo-Poderoso que nutre. Aquele que nos dá força. Porque é também uma palavra que alude ao seio daquela que amamenta. É o Deus que nos fortalece. É o Deus que quando a gente está fraco, a gente clama a Ele e diz: El Shaddai, Todo-Poderoso, olhe para mim, me ajude. Eu não tenho mais força, eu estou sem energia, estou exausto, é o cansaço da vida, são os problemas da vida, é tanta coisa acontecendo e você vai ficando exausto, as tuas forças vão se exaurindo, você vai ficando fraco. Aí chega o El Shaddai e diz assim: eu tenho força para você. É Ele que chega para Elias quando Elias estava desistindo de tudo. Medo, ansiedade, a depressão chega. Ele diz: Senhor, me mate. Eu não sou melhor do que os meus pais. Aí o El Shaddai chegou e diz assim: eu vou renovar tuas forças. Come pão e bebe água. Porque não é aqui o teu descanso. Com aquela comida, com aquele pão, ele caminhou 40 dias. Deus está te nutrindo hoje. Deus está te dando força hoje. Deus está se revelando a nós, dizendo que Ele é o Criador de todas as coisas, que chama a existir o que não existe, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o que é, que Ele é o que nos sustenta, que nos dá força. Ele traz vigor ao cansado, revigora as energias daqueles que estão cambaleando, já pensando em desistir, de jogar tudo pro alto. Ele chega e diz: ei, tem alimento para você hoje, tem pão e tem água. Isaías diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se fatigarão. Subirão com asas como as águias. Estarão nas alturas, na plenitude. Mas é os que confiam no Deus Todo-Poderoso, no Deus Criador, no Deus que é Senhor, no Deus que é, no El Shaddai. Depois ele se apresenta como aquele que é o Altíssimo, ou seja, o Elion. É o Deus elevado, é o Deus superior, é o Deus que não existe nada acima dele. O salmista, inspirado pelo seu Santo Espírito, ele diz: ele se encurva. Quando ele quer olhar para a gente, ele se encurva. Claro que isso é uma forma de falar do poder de Deus, né? Ele não precisa se curvar porque ele está em todos os lugares. Mas a expressão ele se curva nos dá a entender que ele está em cima, acima de tudo. Ele que governa céus e terra. Toda a criação está debaixo do seu domínio, no seu controle. Ele é o Deus Altíssimo. Existem coisas elevadas, existem coisas altas, mas existem coisas altíssimas. Aliás, Deus é o único Altíssimo, porque nada está acima dele. É aquele que se apresentou como o elevado, como o superior, é aquele cujo Melquisedeque, quando abençoa Abraão, ele diz que é o sacerdote do Deus Altíssimo. Figura interessante esse Melquisedeque, né? Depois a gente vê que ele se apresenta como Jeová Jirê. É aquele que provê, é aquele que Deus, na boca de Abraão, responde
Deus proverá. Se não tem o cordeiro para o sacrifício, Deus proverá. E eu volto a dizer, se não há saída, se não há solução para o teu problema, responda como respondeu Abraão a Isaac: Deus proverá. Você não está vendo, não chegou, não está em tuas mãos, você não sabe como administrar, você não sabe como fazer, você não sabe como resolver, você não tem a matéria, você não tem como, mas nós servimos ao Deus Altíssimo e ao Deus que provê. Deus proverá. Enquanto Abraão vai caminhando até chegar a uma distância em que ele já observa o monte do Senhor, ele diz aos seus servos: fiquem aqui, eu e o menino iremos adorar. Ele sabia o que ia fazer. Abraão não tinha dúvidas de que aquele que pediu seu filho para ser oferecido, para ser sacrificado, para ser morto, executado ali, ele iria fazer, sem sombra de dúvidas. Mas o coração daquele que crê vai além, vê além, enxerga além. O escritor aos Hebreus vai revelar dizendo que Abraão creu de tal forma que ele sabia que Deus era poderoso para trazer Isaque à vida, para ressuscitá-lo dos mortos. Certamente esta era a intenção, o coração de Abraão, porque Isaque tinha uma promessa, e a promessa de Deus não volta, a promessa de Deus não morre, a promessa de Deus não retrocede. Certamente Abraão estava crendo que quando oferecesse o menino a Deus, Deus iria trazê-lo de volta à vida. Porque ele começou a gerar em seu coração este Deus que provê. Deus proverá. Isaque estava lá agitado, dizendo: pai, está aqui a lenha, o fogo, mas cadê o cordeiro? O que você responderia? O que é que você está respondendo para esta situação da sua vida? Ou você simplesmente fica repetindo que não tem jeito? Ou você fica dizendo: tá vendo? Não tem mais jeito. Deus não olha para mim. Começa a reclamar da vida, correndo o risco até de perder a confiança e a fé. O que você responderia nessa situação? Porque a resposta de Abraão a seu filho é: Deus há de prover. Eu não sei como, mas Ele é Deus. Não sei como Ele vai fazer, não se preocupe não. Eu me preocupo, eu estou dizendo isso para você, mas como eu digo sempre, eu prego para mim. Eu prego para mim, o microfone está aberto, vai para você agora. Eu prego para mim, tá certo? Então todas as vezes que eu te disser alguma coisa, eu estou falando primeiro para mim, primeiro está passando aqui. Então todas as coisas que todas as vezes que você viver um momento em que não tem saída, você aprende, eu aprendo a dizer como Abraão: eu não sei como é que ele vai fazer não, meu filho, mas eu sei que ele é, eu sei que ele proverá. Se a porta se fechou, se a enfermidade chegou, se aquilo que você está esperando ser assinado ainda não chegou, seja qualquer situação que você já está dizendo: Senhor, é isso, é isso, é isso aí, a resposta é: Deus proverá. Não sei de onde vem, como vem, de que lado vem, que dia vem, de que forma vem, mas eu sei que vem, porque esta fé que nos move, que deve nos mover, esta certeza que deve nutrir a nossa alma de que o Deus que nós servimos é o Deus que provê. É o Jeová Jireh. E a resposta de Abraão: Deus proverá. Depois a Bíblia revela
o Deus que cura, que é o Jeová Rafá. Olha que maravilha. O Deus que cura, Ele é o que cura a alma, Ele é o que restaura, é o Deus que cura não somente as enfermidades físicas, como Ele pode te curar agora, enquanto você está ouvindo esta palavra, e cura a nossa alma, cura-nos do pecado quando confessados. É o Jeová Rafá, é o Deus que quer restaurar, é o Deus que quer curar, é o Deus que quer dar vida nova. E a Bíblia o apresenta como aquele que cura e aquele que restaura. Rafa significa curar e restaurar. E Deus promete em Êxodo 15:26 a restauração não somente física, mas também espiritual. Amém? Não dá mais pra gente continuar. Depois você vê aí o Jeová Nissi, que é o Senhor, é minha bandeira, o meu estandarte. Jeová Shalom, Ele é a minha paz. Olha que maravilha pra gente degustar, falando sobre a paz. Jeová Raá, como Davi o atribui em Salmo 23, o meu pastor. Tzidkenu, Ele é a nossa justiça. Se você está sendo justiçado, Ele é tua justiça. Chamar aquele que está presente, que não se ausentou, mas que Ele está contigo aí onde você está agora. Ele é o Deus que está presente. Amém, amém e amém. Pai querido, Pai amado, neste momento estamos em tua presença. E tu és, Senhor, tu és soberano. Tu és o autoexistente, tu és aquele que é. E nós nos prostramos aos teus pés com temor e tremor diante da tua presença. Muito obrigado por cuidar de nós, por nos dar mais um dia, que nós possamos aproveitar este dia na tua presença e que nós possamos ser um porta-voz a outras pessoas que carecem de uma palavra, que carecem de uma restauração, de uma cura, que precisam ouvir estas palavras que tu és, que tu fazes, que tu és o Deus que provê, que tu és o Deus Altíssimo, que tu és o Deus que cura, tu és o Deus presente. Ajuda, Senhor, veja cada lar, cada família, cada lágrima derramada em tua presença nesta manhã. Recebe o nosso louvor ao Altíssimo, recebe a nossa gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, e com certeza pela tua misericórdia ainda irás fazer em nossas vidas. Aqui estamos e te entregamos o nosso louvor. Recebe, Pai, como perfume suave, abençoando cada lar, cada vida que nos acompanha através do rádio, através da internet. Se conosco em tudo, em nome de Jesus. Amém.